Estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus, amém? É estranho não ouvir o amém da igreja? Tem alguma igreja aqui, né? Glória a Deus, amém? Ouvi. Glória a Deus. Amados, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Fica de pé aí na sua casa e abre em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32. O verso é o 4. Estamos aqui só com a estrutura mínima para funcionar aqui a igreja. Achou? Todos acharam aqui? Todos os três? Vamos lá. Diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Aleluia. Diga assim comigo: Deus não comete erros. Deus não comete erros. Pode sentar. Glória a Deus. Amados, diante dessa declaração de Moisés ao povo, que estava diante de um desafio grande, aqui eles já estão sendo preparados para entrarem na terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Moisés vai morrer aqui em seguida, e Josué vai conduzir o povo na sequência. E Deus, ele é tão tremendo, é tão poderoso, nós sabemos disso. Mas parece que a gente às vezes esquece. Às vezes quando uma situação adversa vem, ao invés de nós olharmos para o Deus do milagre, para o tamanho do nosso Deus, quanto Ele pode fazer, nós ficamos atordoados com o desafio e deixamos de crer. Então, guarde essa palavra no seu coração. Deus nunca erra. Deus não comete erros. Justo e reto Ele é. Ou seja, o que Deus falou, Ele vai fazer. E Deus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E Deus disse que viriam pragas para este mundo. Deus disse que nos últimos tempos teria muita falta de fé, muita incredulidade, que nos últimos tempos haveria muita mornidão. Muitos não iam mais querer ouvir a verdade. Diz lá uma das cartas paulinas: terão comichão nos ouvidos e não vão querer ouvir a verdade. E as pessoas, por causa disso, por não querer ouvir a verdade, amontoarão para si doutores. É o que nós vemos acontecendo. Doutores que não são bíblicos, aos montões, pregando e pregando e pregando, para que as pessoas os sigam. Tá tudo ok aí, gente? Pregando para que as pessoas os sigam. Então, Deus é fiel à sua palavra. Então não se assuste, não se surpreenda com as coisas que você está vendo. Deus vai cumprir sua palavra. E nós, como servos dele, precisamos estar aptos para receber aquilo que vem de Deus. Aquela frase linda de Jó, que poeticamente é tão linda, mas tão difícil de ser vivida. Deus deu, Deus tirou. Ele diz: eu nasci nu, e nu voltarei ao ventre. Jó entendeu que ele não tinha nada dele mesmo. Tudo vinha de Deus. Então Deus deu, e Deus tirou. E qual é a resposta certa? É o que Jó disse: louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ser capazes de louvar ao Senhor diante da adversidade, igreja. Diante da dificuldade, não esmoreça. O que o inimigo quer
é que você se enfraqueça, que você se acovarde, que você se enfie numa caverna, que você não tenha mais ânimo, que você não fale mais a verdade do evangelho para as pessoas, nem para você mesmo. Quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, você para de falar a verdade para você mesmo. E você se torna uma pessoa frágil, enfraquecida, e saiba de uma coisa, os enfraquecidos são os mais vulneráveis. Então não se deixe abater em nome de Jesus. E Moisés, né, fala para o povo, né, diante dessa declaração que eu te disse, Deus nunca erra, Deus não comete erros, eu digo para você também, lá em Deuteronômio também, um capítulo antes, no 31, 6, a seguir, Josué fala para o povo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa das nações, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus vai na frente, igreja. Deus está na frente da pandemia. Deus está na frente da perseguição ao cristianismo. Cristofobia é a palavra. Os cristãos estão sendo a cada dia mais perseguidos, preconceito, não se pode mais falar como antes, mas isso, em nome de Jesus, não pode nos calar. Sejam corajosos, sejam fortes, Deus está diante de nós. Nós não representamos a nós mesmos. A minha certidão de nascimento me diz que o meu sobrenome é Pereira, só que o meu sobrenome é filho do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis, Senhor da Terra. Essa é a minha assinatura. Então, o que os governantes, o que o povo, o que a perseguição puder fazer, não estará fazendo contra mim, mas estará fazendo contra o Deus Todo-Poderoso. Senhor da Terra é o seu nome, Senhor dos Exércitos é o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, seja forte, não tenha medo, essa é a nossa parte, o resto é Deus quem faz. Seja corajoso, corajosa, vá à luta. O que eu quero dizer com isso? Não pare de fazer as práticas que Deus ensinou. Estenda a mão para o necessitado. Ore todos os dias, leia a palavra todos os dias, faça jejuns, pregue o evangelho, faça a tua parte nessa terra. Que o que importa realmente é nós levarmos o evangelho às pessoas para que elas alcancem a salvação. Sejam fortes e corajosos, não tema, não tenha medo diante do que nós estamos vivendo. E Moisés fala para Josué. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Então também ele fala para todo aquele que exerce algum tipo de liderança, você que cuida da sua casa aí, que lidera o seu lar, saiba de uma coisa, seja forte, seja corajoso, não tema também, conduza a sua casa, levando a sua família à fé. Você que dirige uma empresa, você que tem algum cargo de liderança, você que é pastor, saiba de uma coisa, o nosso Deus vai à frente de nós. Nós executamos as ordens de Deus. Nós não somos os que geram as leis e as ordens, nós executamos as ordens de Deus. Então é Deus quem se compromete com a palavra dele. Então esteja atento à palavra dele e execute aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não tenha medo, seja forte e corajoso também. O próprio Senhor irá à sua frente, versículo 8 do capítulo 31. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Oh, glória! Essa palavra vai contra tudo que nós estamos vivendo. É tempo de medo, é tempo de barreiras, é tempo de paralisações. Mas o Senhor diz para nós, sua igreja, porque isso daqui é uma metáfora, é uma simbologia
de quando eles entram na terra prometida, lá física, Israel, é a igreja também entrando na terra prometida, entrando e tomando posse da terra prometida. Então nós não podemos ter medo, o Senhor está indo à nossa frente, enquanto nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial, em direção à terra prometida. Ele vai à frente da sua noiva, da sua igreja, do seu exército. É maravilhoso os adjetivos que Deus coloca para nós como sua igreja, como seu povo. Então não se esqueça disso. Diante dessa palavra, Deus nunca erra. E Ele diz para nós, seja corajoso, seja corajosa, não tenha medo, em nome de Jesus. E aonde que nós podemos errar? Qual é o grande erro? O oposto disso que eu estou falando. Ou até a pessoa tenta fazer as coisas com a sua própria força. Há uma passagem bíblica em 2 Reis 19, que um país mais forte, teoricamente mais forte do que Israel, era a Síria, invade ali o território, cerca Israel, Jerusalém, cerca ali o rei e faz ameaças terríveis que iam matar todo mundo, que ia destruir, que Deus não ia livrar. E o rei naquela época era o rei Ezequias. E Ezequias fica muito abatido com aquilo, é óbvio. Ele estava ali à frente do povo, governando, ele era o alvo número 1 do inimigo. E ele tinha que saber uma resposta, ele tinha que saber o que fazer. Então, diante disso, irmãos, diante de que nós temos um Deus que não erra, diante de que nós temos um Deus que diz para nós sermos fortes e corajosos, não termos medo, nós precisamos ir à presença de Deus agora e pedir a estratégia, pedir a Deus o que fazer. E olha só, 2 Reis, capítulo 19, o verso 1, fala assim, que Ezequias foi até a presença de Deus. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Oh, glória! Então, diante de uma situação adversa como essa, não é tempo de você se afastar da igreja. Nós não estamos aqui fisicamente, mas nós somos a igreja. A sua casa é a igreja. A reunião de célula é a igreja. Se a célula não estiver se reunindo, é o culto no lar que você faz. O templo do Senhor é o ajuntamento das pessoas. E também você mesmo é o templo do Senhor. O ajuntamento das pessoas faz com que o Senhor esteja ali. Então, diante da adversidade, não vá para as notícias dos coveiros. Não vá para as notícias dos cavaleiros do inferno, que vem trazer para você medo, derrota, tragédia, tristeza. Vá para a presença do Senhor e busque no Senhor a resposta para todas as adversidades, os problemas que nós estamos passando e que vocês ainda, todos nós, iremos passar. Como eu sempre venho preparando a igreja, a tendência não é melhorar. Já estou falando isso faz tempo. E se você tem ouvido palavras que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar, não me parece dessa forma. Me parece que vai piorar. Então o que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor. Estar no templo, como Ezequias fez. Quando ele ouviu a notícia ruim, ele foi para os pés do Senhor, foi para o templo. E ali ele orou. E ele também fez algo, ele procurou ajuda do homem de Deus. Ele foi ao templo do Senhor e continuando. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então ele pede ajuda também ao homem de Deus. Nós não somos ilhas. Quando você está num momento de dificuldade, você busca o Senhor e se abraça com a igreja, e se abraça com os irmãos. Ele pegou aqui todos os sacerdotes ali, os seus funcionários, mandou eles se vestir também de luto, de pano de saco e de cinza, que é um símbolo de humilhação, e foram pedir ajuda ao profeta. Vá buscar aquele irmão, aquela irmã, busque a nós pastores.
Não fique aí abatido, sozinho, caído no seu canto, ouvindo mensagens que só te abatem. Vá buscar ajuda. Essa é a atitude correta diante de um Deus que não erra, diante de uma palavra que Ele nos diz para sermos fortes e corajosos. Nós precisamos ir até o templo do Senhor, que é a sua igreja, que nesse caso é a sua casa hoje, e você buscar ajuda do homem de Deus, da mulher de Deus, para que você se abrace com alguém para se levantar. E juntos nós somos mais fortes. Diz a palavra do Senhor que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Se tiver frio, o outro esquenta. É melhor ser dois do que um. Então não ande sozinho, ande junto. É atitude de coragem isso. Você pode até estar fraco, você pode estar abatido, sem fé, sem esperança, mas racionalmente, você não precisa sentir, racionalmente, entenda esse mistério, esse princípio poderoso de nós caminharmos juntos. O Espírito Santo vai usar aquela pessoa para te levantar, e até aquela própria pessoa que te ajudou vai ficar ainda mais forte, porque juntos, quando nós estamos ali, o Espírito Santo vem, toma todos nós ali, e nós ficamos cheios do poder de Deus. Então, quando você ouvir um relato de tragédia, vá aos pés do Senhor no templo e busque ajuda. E aí, continuando aqui, 2 Reis, disseram para Isaías: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Que palavra dura essa, difícil. Não adianta nós negarmos que existe um problema. Existe um problema. E eles dizem, olha, estamos com um problema. Estamos cercados pelo inimigo. Amado, preste atenção numa coisa. Preste atenção em algo que eu quero te dizer agora. O nosso problema não se chama Covid-19. O nosso problema é que o inimigo cercou o mundo. O inimigo está cercando a igreja. O nosso problema não se chama doença. O nosso problema é o adversário. É contra ele que nós temos que lutar. Dentro de uma cidade sitiada, que é o que aconteceu aqui, a cidade fica cercada, começa a aparecer doenças, as pessoas começam a passar fome, pessoas começam a morrer. O problema não está dentro, na doença, na passar fome, é que o inimigo está por fora, causando todo aquele mal. Então, o nosso problema é o inimigo, é o adversário. Então, o que nós temos que entender é, existe um problema e eu preciso estar atento. Por isso que Deus fala, seja forte, seja corajoso. O inimigo está aí, do lado de fora, querendo destruir a igreja, querendo destruir a sua vida, a sua família, querendo destruir os costumes que sustentam a sociedade e fazem dela uma sociedade forte. Cuidado, se humilhe também e reconheça que existe um problema e não brinque, não esteja desatento neste momento. É tempo de guerra, igreja, é tempo de batalha espiritual. É tempo de posicionamento, em nome de Jesus. Precisamos nos vestir de pano de saco e cinza e nos humilhar diante da presença do Senhor e buscar a face de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso e vai ouvir a nossa oração. E eles falam para Isaías, talvez o Senhor, o teu Deus, eles estavam tão fracos que eles falavam talvez, né, o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. Como se Deus não estivesse ouvindo a afronta que o inimigo está fazendo. Deus está ouvindo tudo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Creio que Deus pode nos livrar. Creio que Deus... E ele fala, portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Amados, nós precisamos orar e pedir a Deus que repreenda o inimigo e salve o remanescente. Os que sobraram, remanescente é o que sobra. A igreja perseguida é a igreja mais adoradora. É a igreja mais firme, é a igreja mais poderosa na terra.
é a igreja remanescente. Você está de pé ainda? Você ainda está na presença do Senhor? Glória a Deus, você é o remanescente. E Deus está ouvindo a afronta do inimigo lá fora. E Deus vai vir ao nosso socorro como Ele veio para essa nação. Você vai ver no decorrer da história que Deus responde poderosamente e ali o inimigo vai embora. Então creia que o inimigo não prevalecerá para sempre sobre as nossas vidas. Mas eu tenho que lembrar que Deus nunca erra, que Ele nos chama para ser fortes e corajosos, que Ele nos fala para tomar as atitudes corretas, andar na presença dEle, no templo do Senhor, buscar ajuda quando eu estiver enfraquecido e orar, pedir a Deus. Olha o que Ezequias faz, capítulo 19 aqui ainda de 2 Reis, e o verso agora é o 15. E Ezequias orou ao Senhor. Ezequias orou ao Senhor. Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criastes os céus e a terra. Oh, aleluia! Essa oração declara quem Deus é, e é isso que me importa, é isso que tem que te importar, quem Deus é, e não o que o problema é, e não o que o adversário é, e não o que a aparência do momento mostra. Deus é o rei de toda a terra. Todos os reinos da terra são governados por Deus. Nós estamos num tempo de permissão divina, onde coisas acontecem que aparentemente são confusas para nós, que aparentemente não deveriam estar acontecendo se eu tivesse um Deus tão bom como nós pregamos sobre tudo. Mas é um tempo de permissão de Deus. As profecias vão se cumprir todas elas, sem exceção. E nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecias. A igreja mais avivada, a igreja mais avivada que existiu, foi a igreja perseguida lá no começo do cristianismo. E aquela igreja teve os nossos irmãos queimados no fogo, teve os nossos irmãos cerrados no meio, teve os nossos irmãos oprimidos, jogados às feras para serem destruídos. Mas foi a igreja mais poderosa na terra, a igreja que trouxe o evangelho até nós hoje, porque a perseguição, a luta, só faz a igreja crescer. Então, se alegre aí na sua casa, que a nossa igreja vai crescer, que a nossa igreja vai prosperar no sentido espiritual e em todas as áreas. Alegre-se na sua casa, que a nossa igreja vai ficar mais forte. O ano passado a gente foi confundido. Nós nos esforçamos para manter a igreja de pé e glória a Deus, chegamos até aqui, estamos de pé, não houveram perdas, graças a Deus, por isso. Mas esse é a nova estratégia. Nós não vamos ficar passivos, apenas recebendo o bombardeio de Satanás e dando um jeitinho para continuar o culto, não. Nós vamos batalhar espiritualmente e você vai se levantar nessa terra, corajoso e corajosa, guerreiro e guerreira do Senhor, e nós vamos fazer a diferença nessa geração em que nós vivemos. Esse povinho aqui, ó, esse povinho pequeno, esse povinho minúsculo, vai ser conhecido no inferno. Esse povinho minúsculo vai levantar a sua voz em clamor, e essa oração vai chegar até o céu, e Deus vai responder poderosamente do céu, e Satanás vai ter que sair envergonhado, porque o Senhor é sobre a nossa vida, o Senhor é rei da terra, e essa oração de Ezequias eu repito: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Está nas mãos dele todo o poder. Todo o poder pertence ao Senhor. Ezequias fala algo aqui também importante. Olha só. No versículo 17 e 18 desse capítulo. 2 Reis 19. Ele fala assim: é verdade, Senhor. Pega essa palavra. É verdade, Senhor. É verdade. Eu já vou ler o versículo. É verdade que estamos vendo coisas acontecendo. É verdade que tem acontecido
problemas. É verdade que igrejas têm sido fechadas. É verdade que pastores têm sido humilhados e envergonhados. É verdade que tem pessoas morrendo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldada por mãos humanas. Diante de uma verdade de Satanás, tem um mas. Tem um mas. É verdade que existem coisas acontecendo, mas Satanás é o Deus deste século, é um Deus falso, é o Deus deste século que está fazendo, que está falando. Sob a permissão de Deus é o que ele faz. É verdade. Então, existe uma ação global com propósitos malignos por trás disso que nós estamos vivendo. Eu nunca imaginei, em todo o tempo que eu estudo escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, como seria possível existir um governo mundial? De que maneira o anticristo ia convencer as nações? Eu não percebi que a maior arma que o inimigo tem é o medo. E é isso que ele está usando. Ele está usando o medo. E é verdade, existe um vírus. É verdade, existe uma doença terrível. Muito provavelmente, eu não posso afirmar isso, criada para esse fim. Muito provavelmente criada. Porque houveram outras que não foram tão eficazes. Ou o mundo não estava tão organizado para isso, que eu acredito que é isso que aconteceu, ou porque ela não tinha tanto alcance mesmo. Mas houveram outras preparações, e agora eles conseguiram. Então é verdade que existe, mas existe um propósito maligno para te confundir, te enganar. Os deuses são falsos. Essa mensagem que está sendo pregada, ela vem de deuses falsos. Então, aquele que se apegar a essa mensagem de deuses falsos, vai morrer também. Espiritualmente, fisicamente, vai perecer. Então, creia que o Senhor é o Rei da terra. Ninguém vence um crente. Nem a morte, querido. Nem a morte te vence. Paulo morreu. Tiago morreu. Pedro morreu. Marcos morreu. Lucas morreu, mas eles estão vivos para sempre na presença do Senhor. Nem a morte vence um crente. Então não tenha medo. A estratégia de Satanás é causar pânico e paralisação no povo de Deus, porque ele sabe que não pode te vencer. Então ele faz você ficar parado, paralisado. Então se levanta hoje, se levanta em oração, se levanta em jejum, se levanta em enchimento do Espírito e vá falar do Evangelho para as pessoas. Satanás vai sair humilhado de tudo isso se nós como igreja nos levantarmos. O Rei de toda a terra vai interceder, vai vir ao nosso favor. Em nome de Jesus, não se abale, não deixe que isso te paralise. Essa foi a introdução do que eu queria dizer para vocês, para todos nós. Deus nunca erra. Seja forte, seja corajoso. Tome as atitudes corretas, não se afaste da comunhão. Busque ajuda quando você estiver enfraquecido. E vá ajudar também aquele que está enfraquecido. Ore ao Deus da terra, ao Deus Todo-Poderoso, Deus do céu e da terra. Ore a Ele. Não se deixe paralisar pelas mentiras, pelo medo, pela conspiração mundial que nós estamos vivendo. Existe sim. O ano passado eu tinha dúvidas, mas esse ano eu não tenho mais dúvidas que há uma ação global, orquestrada para implementação do governo do anticristo. Não tenho mais dúvidas de que isso está acontecendo. Então esteja atento para você não perder tempo, para você não perder a sua fé, a esperança. Então, eu quero citar 7 tópicos aqui para nós, e depois eu vou para a aplicação. Primeiro, não se preocupe, como Jesus disse em João 14:1. Não se preocupem, creiam em Deus,
Creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Creia que o Senhor está cuidando de nós. 1, não se preocupe. 2, esteja atento. Estamos em tempos difíceis, trabalhosos. 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo, seu filho na fé. Timóteo, estamos vivendo tempos trabalhosos. Então, esteja atento a isso. Não é tempo de festa, igreja. Não é tempo de brincadeira. Quando eu falo não é tempo de festa, eu não estou dizendo que você não pode fazer uma festa aí na sua casa e reunir sua família. Não estou falando disso. Eu estou falando que não é tempo de você ficar desatento. Porque numa festa a gente tira todas as armas, né? Você fica livre, solto. Você fica tranquilo. Você está ali se alegrando. Não é tempo de nós estarmos livres e soltos. É tempo de estarmos vestidos de armas espirituais, poderosas em Deus. Então, em nome de Jesus, já é o próximo tópico. O tópico 3 ainda. Mas estamos em tempos difíceis, segundo Timóteo 3:1, mas nada pode nos parar. Filipenses 3:14 fala, prossigo para o alvo. Então, o tempo difícil não pode nos paralisar. É isso que o diabo quer. É isso que ele quer, que você pare, que você desista, que você está... Quando você não desiste, você está colocando obstáculos para ele avançar o reino das trevas, o império das trevas. O império das trevas. O reino de Deus avança contra o império das trevas. E quando ele paralisa um soldado do reino de Deus, o império das trevas domina aquela área, aquela região. Então, dentro da sua casa, se levante com poder e com autoridade. Dentro da sua empresa, dentro da igreja, onde você estiver. É tempo difícil, sim, mas eu não paro, porque eu tenho um alvo que é Cristo. E Paulo fala, pelo prêmio da soberana vocação. Então, haverá um prêmio para todo aquele que não desiste, que prossegue para o alvo. Glória a Deus. E lembre-se que as armas, 4, as nossas armas não são carnais. Não adianta eu sair quebrando tudo. Eu fico indignado quando eu vejo um ministro do Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição e fazendo injustiça. Mas ao mesmo tempo, eu me acalmo porque eu sei que o Deus que eu sirvo, ele abomina a injustiça. Ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar, disse Jesus. Então, aquele que cuida do inocente e do desfavorecido é Deus. Então, caros ministros do Supremo Tribunal Federal, vocês não estão fazendo leis ou fazendo coisas contra a lei para prejudicar a gente. Vocês estão indo contra Deus, porque é Ele quem protege a terra, é Ele quem cuida dos inocentes, e vocês vão dar conta disso. Mas eu oro para que vocês encontrem o caminho da verdade, a salvação e a luz do Evangelho, iluminem as suas mentes e os seus corações, e vocês entendam o quão grave vocês têm sido para esse país, se vendendo para o império do anticristo. Vocês foram vendidos para o império do anticristo. As armas, irmãos, não são armas de fogo. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Então, não adianta eu pegar um pedaço de pau, uma pedra, um revólver, uma espingarda e ir para cima lutar. Não é isso. Eu tenho que lutar na oração, no jejum, na batalha espiritual, porque os nossos irmãos lá do passado fizeram assim e a igreja prevaleceu. Ainda que mataram alguns, muitos mataram, mas a igreja prevaleceu e chegou até hoje e vai prevalecer. Disse Jesus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós pregamos a palavra do Senhor. Os anjos queriam pregar, mas o Senhor colocou na mão da igreja a pregação do evangelho. Então, não vai prevalecer sobre a igreja, porque nós temos a palavra do Senhor para ser pregada, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. As armas nossas são espirituais. E tome muito cuidado, 5,
o que ao seu redor. 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda bramando ao derredor, ou ao redor, na NVI, buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão. Ele não é o leão. Nós temos o leão da tribo de Judá sobre nós. Ele ruge como um leão, ele imita. Ele é falso, é mentiroso, é fraco. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é forte. A igreja do Senhor é forte nessa terra. Mas você precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz, tome cuidado, o inimigo está só esperando uma brecha para nos destruir. Só está esperando você tirar as armas para te destruir. É tempo de guerra, igreja, de batalha espiritual. O inimigo está ao nosso redor. Jesus falou, Mateus 10,16, que nós seríamos enviados como ovelhas no meio de lobos. É o que nós temos visto. Lobos devoradores, tanto no mundo gospel, quanto na política, quanto na sociedade, em todas as áreas. Nós vemos que o mundo, o Brasil, está corrompido de lobos devoradores, que não se preocupam. Eu não consigo entender como um político pode desviar dinheiro da saúde, dinheiro que foi destinado a comprar um respirador, a fazer uma UTI, como ele pode desviar esse dinheiro e matar as pessoas? Assassinos, vocês são assassinos, corruptos, assassinos, se arrependam hoje. E se você é um funcionário público e você aceita propina, você é um assassino. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Nós fomos enviados, igreja, ao meio de lobos devoradores. Não se dobre a isso. Jesus falou para nós estarmos atentos como a serpente e continuarmos sendo simples como as pombas. Isso só é possível através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. E, por fim, Atos 3,15. Eu quero ler esse inteiro. Na pregação de Pedro, ele fala aos judeus do dia de Pentecostes. Fala a eles, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Oh, aleluia. Eles mataram o autor da vida, como se pudessem tirar a vida. Jesus falou, eu entrego a minha vida, ninguém tira ela de mim. Eles foram apenas um instrumento, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então eu quero te dizer, igreja, não tenha medo. O autor da vida está sobre as nossas vidas. Jesus é o autor da vida. Ele dá a vida, ele tira. Pertence a ele o poder da vida e da morte. Não está nas mãos de Satanás. Está nas mãos do Pai Todo-Poderoso, Rei e Senhor de toda a terra. Então creia que Deus nos ressuscitará também. Então não importa, nem a morte pode paralisar as nossas vidas. Pode paralisar algum projeto aqui, mas se for projeto de Deus, nem isso consegue. Então saiba de uma coisa, Deus está com a sua noiva. Amém, amados? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí na sua casa e aqui na igreja. Como que eu aplico isso, pastor? Vou te falar 5 tópicos para você botar isso em prática. 1, presta atenção. Não dê ouvidos ao medo. Para de ouvir. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pare de ouvir notícias de medo, de terror, de pânico. Tem crente que fica o dia inteiro no noticiário ligado na sua casa. Sai disso, meu querido. Coloque louvores. Adore ao Senhor. Você não precisa ficar numa bolha sem saber das notícias. Sabe como eu faço? Eu dou uma olhada por dia, veja, será que o mundo acabou? Deixa eu ver. Se soltaram uma bomba atômica, se aconteceu alguma coisa. Dou uma olhada nas notícias, uma pincelada geral, pronto, já estou informado, beleza? Vamos adorar, vamos ouvir alguma outra coisa, distrair, não dê ouvidos ao medo. O medo te paralisa. 2,
não fique surpreso com a perseguição. Tem gente que não está entendendo. Nossa, estão fechando as igrejas. Ué, o que a gente pode esperar? Se Jesus falou que nos últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos, a primeira coisa que acontece é perseguir a igreja, porque é a igreja que se opõe a Satanás, ao império das trevas na terra. É só a igreja, não tem outra instituição. Então, não fique surpreso. Então, 1, não dê ouvidos ao medo. 2, não fique surpreso com a perseguição. E 3, vou trazer agora 3 ações práticas para nós. Vamos jejuar como igreja toda quarta-feira. Se você quiser entrar nesse propósito, entra nesse propósito então. Nós vamos, além de orar todos os dias, você tem que ter o seu tempo sozinho com Deus diariamente, onde você medita na palavra, onde você ora, e nós vamos jejuar. Toda semana, quarta-feira, estou estabelecendo aqui voluntariamente, para quem quiser, o jejum da igreja. Então, escolha aí como você vai fazer esse jejum. A Bíblia diz em Lucas 5,33, que naquela época, os apóstolos não jejuavam junto com Jesus, e perguntaram por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus não. Jesus falou, o noivo está entre eles. Quando o noivo for tirado, eles vão precisar jejuar. E Jesus morreu e foi para a glória. Hoje está entre nós em espírito, habita dentro de nós. Mas hoje nós estamos num tempo de guerra e precisamos jejuar. Então chegou o tempo, desde que Jesus subiu aos céus, em que a igreja precisa jejuar regularmente. Isso tem que ser uma prática e eu espero que essa prática continue para sempre entre nós. Isso é uma bênção. Vai ajudar você fisicamente, vai ajudar você psicologicamente e vai ajudar você espiritualmente. Seu corpo, a sua alma e o seu espírito será tratado, cuidado através do jejum. Então faça isso voluntariamente. Primeiro, então, jejuar toda quarta-feira. Às quartas-feiras à noite, também, voltaremos aos nossos estudos da Palavra de Deus. Então, vou transmitir online a Palavra do Senhor. Os pastores, quando estiverem disponíveis, também vão. E nós vamos voltar a trazer palavras para edificação, direção, orientação, estudo bíblico toda quarta-feira, o nosso antigo treinamento avançado de liderança, mas que é para todo aquele que quer aprender a palavra de Deus, é o Tadel. Então, às quartas-feiras à noite, nós vamos transmitir também online, não vai ficar gravado, é só online, esse estudo da palavra do Senhor. Bom, talvez fique gravado, não sei. Vamos ver ainda. Mas a intenção é que você assista, amém? Que você esteja junto. Eu fiz questão de vir aqui hoje, porque esse momento online, esse momento que nós estamos juntos aqui interagindo, apesar de não estarmos fisicamente próximos, nós estamos fazendo um movimento espiritual. Está sendo estabelecido, marcado o território. Eu acredito nisso, a Bíblia é recheada desse tipo de coisas. Pode ver, Isaac foi levado ali até o monte para ser oferecido em sacrifício, e ali naquele lugar foi construído o templo do Senhor. Então existe sim a necessidade de nós estarmos fisicamente juntos. Então é o que eu te peço, nos cultos online, esteja no mesmo momento junto com a gente e nesses estudos também esteja junto com a gente. Deixar gravado o estudo é importante porque algumas pessoas podem trabalhar e não poder ver, aí pode ver em outro horário. Mas todos que puderem estejam juntos. E terceira ação prática, não vamos parar de falar do amor de Deus. Igreja, o que o inimigo quer é que você se cale. Então não se cale. Fale do amor de Deus para as pessoas. Você tem um instrumento poderoso na sua mão, o celular. Não manda só mensagem, não. Faz uma ligação via WhatsApp, via telefone mesmo. E fale para as pessoas. Ore ao vivo com a pessoa ali, no telefone. Não pode estar fisicamente. O inimigo, o adversário, se ele pensa que ele está destruindo a igreja, ele está muito enganado. A igreja vai se fortalecer ainda mais, vai crescer ainda mais. Porque nós vamos jejuar, orar, ler a palavra e pregar o evangelho, que é o que a gente precisa fazer. Amém? Então é isso.
Não dê ouvidos ao medo, não fique surpreso com a perseguição. Faremos jejum toda quarta-feira, estudaremos a palavra juntos toda quarta-feira à noite e não vamos parar de falar do amor de Deus. Essa é a ação prática, a aplicação dessa mensagem que eu trouxe hoje para nós. E, finalizando, Jesus disse, para fechar com a palavra de Deus no seu coração, Lucas 21, 36. Memorize esse versículo, escreva ele na geladeira, lembre-se disso todos os dias. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Guarde essa palavra no seu coração. Estejam sempre atentos e orem. Porque ele fala, para que vocês possam escapar. Isso aqui me mostra que vai acontecer. E já está acontecendo. Mas nós podemos escapar disso. Escapar de tudo que está para acontecer. Quando Jesus falou, estava para acontecer. Hoje nós estamos vivendo. Eu acredito que somos a geração que verá o anticristo. Eu acredito dessa forma. Mas nós podemos escapar porque Jesus deixou escrito. Estar em pé diante do Filho do Homem. Isso para mim é escapar. Não é não morrer. Escapar é estar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, salvo, em honra, sendo honrado por Ele, com o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Mas a gente só consegue se não deixarmos o medo nos paralisar e se não pararmos de fazer as práticas espirituais que a Bíblia nos ensina. Quero orar com você.